Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Deco na área. Estamos aqui para debater, tudo o que aconteceu entre Flamengo e Bragantino e Flamengo 1-1. Já vou começando a pontuar aqui que, independente do futebol apresentado pelo Flamengo, que foi um futebol bem aquém do que o torcedor do Flamengo merece, do que esse elenco pode trazer ao clube, que foi um futebol bem mediano. Deu uma melhoradinha no segundo tempo, mas está muito aquém. O Flamengo precisa melhorar muito para conquistar o título brasileiro. Dessa maneira que está jogando, dificilmente conquistará. Então a gente tem que saber pontuar isso, tá? Não tirar a responsabilidade do Tite e da sua comissão técnica, tá? Mas uma coisa é uma coisa que é a questão do campo, do treinamento, de como o Flamengo está performando. Outra coisa é o que a gente presenciou ontem em relação à arbitragem do Campeonato Brasileiro. Tá? A arbitragem está muito ruim e o que vem acontecendo nos jogos do Flamengo são coisas extremamente incoerentes, com a ajuda muito de pessoas que acabam, como profissionais que deveriam ser, falando como treinadores. Como treinadores não, desculpa, como torcedores. Como torcedores, entendeu? Os caras, a partir do momento que tem ali a sua formação, deveriam tirar a camisa dos seus clubes por debaixo e fazer o trabalho como profissional da área. É assim. Aqui ninguém quer que o Flamengo seja beneficiado. Aqui nós queremos a isonomia, que o Flamengo ganhe dentro de campo, e não sendo beneficiado. Mas também, a partir do momento que a gente se sinta lesado, tem que pontuar aqui. E ontem, gostaria de dar os parabéns para o Bruno Spindel, que foi muito bem nas suas explanações, muito bem, tá? Tem que colocar sim, e agora esperamos que o presidente do clube, seu Rodolfo Landim, se posicione junto à entidade máxima do futebol brasileiro. É assim que nós pensamos. Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal Deco SRN, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação, tá, gente? Aqui não tem canal passador de pano, aqui falamos a verdade. Aqui muitos torcedores ficam chateados conosco porque pontuamos a realidade, quando o Flamengo não está bem. O Flamengo está muito aquém, do melhor futebol. O Flamengo precisa mudar o sistema de jogo, o Tite precisa rever algumas situações, o posicionamento do De La Cruz. O De La Cruz tem que vir de frente para o jogo, não tendo que bater com os zagueiros adversários, jogando de costas ou jogando aberto pelo lado do campo, O Bruno Henrique tem que jogar mais centralizado, Ontem, como foi o gol do Flamengo, o Bruno Henrique fazendo o que ele faz de melhor, de fora para dentro, É um jogador letal ali. Vi muita gente reclamando do futebol apresentado pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique rende muito mais na função dele. O Tite precisa acordar. O Pedro ou qualquer outro atacante, o Gabriel, se entrasse, estaria muito isolado. Tem que haver uma aproximação, tem que haver um jogo mais associativo do Clube de Regatas do Flamengo. Se o Flamengo fizer isso, abrindo os corredores laterais para o lateral esquerdo, para o lateral direito, centralizando mais o jogo com o Bruno Henrique, com o De La Cruz, com a volta do Arrascaeta, com o Pulgar, cara, o Flamengo vai melhorar muito, municiando mais o atacante de área, que pode ser o Pedro, pode ser o Gabriel, até o Carlinhos, que é hoje a terceira opção, mas o Tite precisa rever alguns conceitos. Ontem, animicamente, para mim, houve uma melhora, principalmente no segundo tempo. O Flamengo empatou devido à questão anímica, não à questão técnica, a questão tática, a questão do Flamengo estar trabalhando bem as suas situações, Ter a questão de ter dinâmicas de jogo, Tivemos a dinâmica do Bruno Henrique, mas será que foi um pedido do Tite solicitar ele sair do lado do campo para centralizar? Ele teve oportunidade, teve até um lance que a gente tem que comentar aqui, que de um pênalti ali também do zagueiro Eduardo, empurrando ele de encontro ao goleiro Cleiton, Poderia ter machucado sério tanto o Cleiton quanto o Bruno Henrique, e o VAR nem chama o árbitro, para ver esse lance dentro da área. O Bruno Henrique estava entrando na área, já com o pé na linha da área, e nada é marcado, nada é chamado do VAR, mas na hora de se meter lá no lance absurdo que aconteceu, do jogador De La Cruz com o Pedro Henrique, eles chamam jogada de campo que o Paulo César acabou lá de Minas Gerais, acabou marcando de maneira correta, expulsando o Luan Cândido. Que absurdo que a gente viu ontem. O que o VAR está fazendo com o futebol brasileiro? O que o VAR está fazendo com o Flamengo? E vamos recapitular aqui, gente. Tudo começa
num jogo Flamengo e Atlético Goianiense, onde o árbitro, apesar de ser confuso, apita muito bem. Todos os lances que aconteceram a favor do Flamengo e contra o Flamengo foram marcados de maneira correta. O lance do Léo Pereira, vamos falar dos lances contra o Flamengo. O lance do Léo Pereira dentro da grande área, pênalti. E qual a diferença do empurrão que o Léo Pereira deu no jogador do Atlético Goianiense, né, com a bola nas mãos do Rossi, e o lance do Luiz Araújo, que o lance estava lá no meio da grande área do time do Bragantino, né, mas quando a bola está em jogo, se há qualquer tipo de infração dentro da área, é pênalti. Por que o VAR não chamou? Né? E aí a gente tem que escutar, né, um dos componentes do VAR desesperado: não foi nada, não foi nada, não foi nada. O áudio está lá. O cara parecia torcedor e não profissional, gente. A que ponto a gente chegou? A que ponto nós estamos chegando no futebol brasileiro? Agora os caras desesperados para não marcar nada do Flamengo, com medo de acontecer o que aconteceu com o árbitro do Flamengo Atlético Goianiense, que errou uma vez no jogo, que foi o lance no Ayrton Lucas, com o cara com o pé no peito do Ayrton Lucas, que o cara deveria ter sido expulso. Se alguém foi prejudicado naquele jogo, foi o Flamengo. O cara deveria ter sido expulso. E não foi, e afastaram o cara porque ele apitou de maneira assertiva, porque era o Flamengo. Que história é essa? E agora, o que vai acontecer com esse VAR e com esse árbitro de Flamengo e Bragantino? Vai passar despercebido? Porque foi, o negócio era pro Flamengo, então não. Pitou legal, tá tudo certo. Né? E ontem na ESPN, o Gaciba falando sobre o lance do pênalti, uma coisa absurda, gente. Um absurdo, o cara agarrando o Luiz Araújo dentro da grande área. O lance da expulsão lá do Luan Cândido, né? O De La Cruz e o Pedro Henrique não estavam olhando nenhum para o outro, estavam olhando para a bola, né? O cara caiu de maduro, não houve nada proposital naquele momento, nem toque do De La Cruz. Lance normal. E o VAR chama, não era lance de VAR, gente. Ali já se dizia muito. Isso é um absurdo que aconteceu ontem. E o Gaciba corroborando com o que a gente está falando aqui. O Flamengo foi prejudicado. Foi prejudicado. Né? E aí o que eu falei de jornalistas, né, colocando lá que aquele pênalti do Bruno Henrique merecia ser mandado para o mundo inteiro, se alguém visse no mundo inteiro. Que absurdo foi esse, gente? Que aquele cotovelo lá não é nunca marcado. Na Europa, logo depois foi marcado e ter dado cartão amarelo, porque expulsaram lá o jogador. Enfim, cara, um absurdo completo que a gente está vendo. Troca de valores, os caras estão trabalhando, né, de uma maneira que a gente tem que começar a repensar o futebol brasileiro. Tem que repensar o futebol brasileiro. Volto a falar, não quero que o Flamengo seja beneficiado, né? Houve o lance do jogo do Botafogo, gente, do lance da falta. A gente aqui em momento algum reclamou, né, de falta no jogador Fabrício Bruno. Aí aquela empresa lá do Textor, né, a empresa do Textor, falando sobre a questão, né, que o lance do segundo gol do Botafogo foi ilegal. Aquela empresa que ele contratou para ditar os erros, né, da arbitragem, eles colocaram esse segundo gol do Botafogo como erro. E aqui, de maneira nenhuma, nós reclamamos sobre isso, a questão da máscara do Luiz Henrique, que é passivo de cartão amarelo. Ele teria tomado o primeiro cartão amarelo, na segunda falta ele era expulso, ninguém falou aqui nada. Mas, cara, todo jogo tá acontecendo algo esquisito com o Flamengo. Chega, pô. Chega. E o Bruno Spindel ontem foi de maneira assertiva e agora já está a comissão a associação de arbitragem querendo punição pro Spindel. E com os outros lá que falaram, nada aconteceu? Ou seja, presidente Rodolfo Landim, está na hora de você se posicionar. Está na hora de você se posicionar. A torcida espera um posicionamento, então, do Rodolfo Landim. Porque se isso não acontecer, vai virar uma bola de neve e daí para pior. Porque querem já suspender o nosso dirigente, o Bruno Spindel, um absurdo completo. E a gente aqui não vai se calar. Tá bom? É isso aí, galera. Gostaria de agradecer muito a vocês. Mais tarde vai ter uma live aí pra gente debater algumas outras situações, tá? Estão falando até que o Flamengo estaria próximo do Oscar, um pré-contrato, saiu lá na revista Colorada.
Então aguardem aí que a gente vai debater sobre isso e muito mais aqui no canal Deca CRN, uma live à noite, tá bom? Então se inscreva já, deixe seu like, compartilhe com os amigos, acione o sino de notificação. Esse vídeo aqui foi mais para falar sobre esse escárnio que está acontecendo, esse absurdo que está acontecendo com o Flamengo nesses primeiros jogos do Campeonato Brasileiro. Nossa diretoria tem muitas culpas em outras situações, montagem de elenco, várias situações, né, que a gente fala, né, a falta de profissionalismo, mas temos que saber separar, né? O Tite está com vários problemas também, teimoso e tal, mas essa questão aí da isonomia do campeonato, ela tem que existir. O Flamengo não tem que ser beneficiado, mas também não pode ser, né, prejudicado. Beleza? Valeu então, galera. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Saudações rubro-negras.